Censura, eis um termo que já foi claro, né, quando nós chegamos na Constituição de 88, depois de anos de censura oficial, existia um departamento de censura no Brasil, nós dizemos que não, colocamos como os princípios fundamentais que não haveria censura, salvo, aí entrou o salvo, né, o famoso exceto, salvo se for apologia de crime ou criminoso. Aí entra tudo, né? Aí entra tudo. Nunca, não se abusou desse salvo por muito tempo. Houve até marchas a favor da liberação de determinadas substâncias, em que uma vez se deteve o povo lá, só para dar exemplo, para dizer que era apologia de crime. Mas não se usou isso, por exemplo, para quem fazia, vou fazer um programa sobre fulano que cometeu tantos crimes e tal. Não considerava que aquilo era apologia de crime ou criminoso. Mas agora, de uns tempos para cá, até pelo politicamente correto, o avanço do politicamente correto, que é uma forma absolutamente totalitária, brutal de censura, a meu ver. Já discutimos isso aqui em outras ocasiões. E eu chamo isso de censura, dou um nome de censura. Isso é censurar, é policiar o direito de livre expressão, a liberdade de expressão, não? E tem se abusado disso. E agora, de uns tempos para cá, não preciso nem citar nomes, se resolveu prender pessoas pelas opiniões que dão, sob a alegação de que elas estão fazendo apologia de um crime. O crime seria o golpe de Estado. Estão planejando um golpe de Estado. Estão insuflando contra as instituições. E aí a própria pessoa que tinha sido objeto dessa liberdade de expressão, ou seja, tinha sido criticada nessa liberdade de expressão, criticada de uma maneira tosca, isso aí é outra história. A maneira é como. Se liberdade de expressão é a liberdade que se dá, isso já se dizia antigamente, Voltaire já dizia isso, é a liberdade a quem fala o que eu não quero ouvir, o que eu não gosto de ouvir. Senão não é liberdade. Quer dizer assim, você é livre para me elogiar. Bom, isso não é liberdade. Isso está longe de ser liberdade de expressão. É apenas a liberdade que você dá para o cara dizer em suas próprias palavras a bajulação que ele vai fazer a você. Então, agora, quando uma pessoa detentora de poder resolve prender quem está lhe criticando, isto para mim não é só censura, é uma forma qualificada de censura, uma forma extrema de censura, é uma forma totalitária de censura. Bom, tu não quer falar do fenômeno momentâneo, né, momentoso, mas a questão eu não vejo como censura, eu vejo como abuso de autoridade mesmo. Censura, ela é vedada para comunicação científica, artística e tudo mais, né? Mas isso não quer dizer o que é... Mas pessoas... no caso específico foi mandado tirar a conta do Twitter também, por ordem judicial, pela autoridade. É a encrenca da autoridade essa aí, né? Que criou a situação permanente, o crime permanente. Então, até se brincava em uma outra decisão, algum tempo atrás, né, de que, olha, com esse tipo de decisão, em tese, basta tu prender alguém com base em alguma coisa que ela escreveu ali numa rede social, que pode ser interpretado como uma ameaça, ou até mesmo com uma mera injúria, né? Então, isso é um precedente muito frouxo. Depois se deu uma esfriada nessa questão, mas alguns amigos meus mais de direita, digamos assim, eles diziam, então agora não precisa mais pedir autorização, tu pode pegar lá um post que pode ser interpretado como uma coisa agressiva ou vexaminosa, e prender com base naquilo, vai virar uma zona. Não virou, né? Não chegou a virar. Mas eu tenho uma posição muito dura em relação ao que está acontecendo, né? E não é de agora, tem, sei lá, tem alguns anos, né? Em que a Constituição eu acompanho. A Constituição de 88
ela tem algumas coisas muito interessantes, né? Mas ela acabou sendo interpretada de uma maneira louca, né? E que transformou algumas coisas interpretadas de maneira muito extrema em cláusulas pétreas. E aí como é que a gente volta atrás? Porque se é uma coisa considerada cláusula pétrea, tu só consegue tirar ela, na verdade, em ruptura institucional. Porque nenhuma Constituição vai dizer, isso aqui é central e pode ser alterado. Não, não pode ser alterado, né? E isso já aconteceu várias vezes. A nossa Constituição não foi apenas emendada, ela foi alterada. Houve algumas mutações, como disse lá uma dessas autoridades, né? Que mudaram o caráter da interpretação dela. Inclusive já foi para um lado e depois voltou. Isso já aconteceu algumas vezes. Então, há uma fonte de insegurança jurídica e de trepidação institucional que posa de guardiã das instituições. A questão aqui, não vejo, vou reiterar, esse caso atual, né, do cara ser preso, não me parece que seja um problema de censura. O problema é que uma autoridade está pegando todas as etapas de um processo judicial. Ele é um investigador, é o acusador e é o julgador. Isso não pode, né? Isso tem sido feito. E se diz a vítima, né? E se coloca como vítima. Eu sou a vítima. Eu até não discordo que o que essa outra personalidade fez não caracterize alguns crimes, inclusive. Só que são crimes bobos, que não dá nada. E, assim, difamação, ameaça, calúnia, difamação. Isso deveria, na minha concepção, eu defendo isso há anos, por coerência, eu digo, isso não deveria estar no Código no Código Penal, deveria estar apenas no Código Civil. Isso é questão de reparação. Né? Eu manchei a honra do fulano, quanto é que vale isso? Qual é a reparação? Está, inclusive, no Código Civil, né? Está no Código Civil. Então, o dano, né, é uma questão geralmente civil. Existe o crime de dano também, se eu arrombar uma porta, né, isso se eu destruir uma cerca, se eu matar um cavalo, alguma coisa assim, vai ter consequências criminais, né? Mas a questão aqui eu escrevi no Facebook um texto que é falta cavada. Aí eu fiquei olhando aquela briga de foice no escuro, né, que é essa situação, e o cara realmente tentou, ele estava querendo, acho, ter uma reação. Para mim, aquilo ali foi uma falta cavada no sentido de tu fica cutucando para o outro cometer uma falta, porque aí o que a autoridade fez, cheia de razão, eu acho que foi muito mais grave, porque a autoridade, quando perde o controle e abusa da sua posição, ela caiu numa armadilha. É uma situação muito, muito perigosa, na verdade, né? Mas que eu acho que, infelizmente, não vai dar em nada. Tá? Até porque o que é para uma dessas criaturas aí ser preso, né? Essas prisões, esses caras, na verdade, é tipo uma turnê, né? Eles ficam pouco tempo presos, é mais uma comoção que dá visibilidade, né? Então, e o cara gravou um áudio assim que ele destilou todo o veneno, é muito engraçado, assim, é artístico. É mais ou menos como aquela cena que até o pessoal fez uma música de uma briga que teve entre duas autoridades de certa instituição, né? Que a maneira como um deles se sentiu ofendido e reclamou foi poética, né? Como é que é? Isso é mal... Como é que é? Eu vou colocar nos comentários do vídeo algumas versões que fizeram musicando esse bate-boca entre duas autoridades. Então, é um período de muita tensão, assim, muito baixo nível, né? Com muita provocação, e o que é pior, as autoridades que deveriam ser as mais comedidas e fonte de segurança, de respeitabilidade, descem para o lodaçal e cometem aquilo que seria o mais grave, que não é xingar, é abusar da autoridade. Isso é muito grave, né?
E o mais chato é que fica por isso mesmo. Tem coisas absurdas que foram feitas e pura e simplesmente foram feitas e ficou, e era isso, né? Eu sempre brinco, a Constituição, ela pode ser usada para interpretar todo o resto do direito, em tese, né? Só que quem é que vai dizer que a Constituição diz alguma coisa? Bom, a Constituição prevê uma autoridade para dar a última palavra nessas questões. E aí digo, se alguém disser, se as pessoas que estão investidas desse poder disserem que pau é pedra, porque elas têm constitucionalmente o papel de dizer em caráter, ninguém mais pode modificar, pode questionar, pode reclamar, mas a última palavra é dessa instituição. Então, nós temos esse problema. Não se espera que as pessoas abusem a tal ponto de dizer que pau é pedra, né? Mas isso tem acontecido. Existe uma ilusão na República, né, de que é executivo, legislativo e judiciário, de que o judiciário é aquele poder cego, né, aquela balança, né, de que não é político. Isso é uma ilusão. Evidentemente que não é uma ilusão, espera-se um pouco de modos, né, de comedimento, mas não se espere aquela coisa idealista de dizer o executivo é o poder político que executa, o legislativo é um poder que só legisla e fiscaliza e não participa da execução, ou seja, não vai indicar cargo no executivo, não vai pedir obra, não vai... Não, isso é ilusão também, porque eles têm... São deputados que representam os seus eleitores e os eleitores pedem. Tá tudo certo. Isso faz parte do jogo. Não tem problema nenhum. O problema maior com ele, já que nós estamos aqui na pergunta o que é censura, nós tivemos um programa muito bom aqui com o Jerônimo Teixeira, em que a gente discutiu, né, uma expressão dele que eu acho muito bonita, a expressão dele, que ele chama de doce censura. Que é aquela censura que veio das minorias, né? A primeira vez que ele usou para a doce censura do movimento negro. Porque as pessoas vão reclamar de palavras, esta palavra não pode. E a gente debateu lá vários casos, né, em que não se pode mais usar certas palavras, o que não pode dizer. Eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte. Agora eles disseram, foi aqui da Bahia que partiu, não pode mais dizer escravos, tem que dizer escravizado. Eu digo, que ótimo, eu vou passar a usar os meus textos sobre história. Eu já tinha essa proposta em História do Brasil Vira-Lata, porque escravizados levam uma pergunta: escravizados por quem? Não foi pelos europeus, os europeus apenas compraram. Certo? Não foi pelos árabes, os árabes apenas compravam antes que os europeus compravam e revendiam para os europeus. Foram por senhores africanos. Eram africanos que escravizavam. Claro que não eram só africanos, a gente tem que entender que na Europa também tinha escravatura e também tinha escravizados europeus escravizados por outros europeus. Assim como havia eslavos, que eslavos significa em latim justamente escravos, que trabalhavam na Europa Ocidental ou na própria Europa Oriental. Mas por serem os chamados cavaleiros germânicos, no caso da Lituânia, por exemplo, eles trabalhavam lá em condição de servidão, de escravatura, ou de vassalagem, que eu sempre gosto de discutir que vassalagem é diferente de escravatura, porque não há... A escravatura é quando é um bem que você pode vender e revender. Vassalagem é quando não existe essa relação. Na vassalagem, e existe a vassalagem mais branda, que é tipicamente brasileira, que é o chamado morador, chamado agregado, que é aquele que ele realmente não recebe salário, realmente é uma coisa de prestar serviço, ele não ganha para aquilo, poderia ser considerado hoje, modernamente, uma condição análoga, mas ele pode ir embora a hora que quiser. Além de não ser um bem que se possa vender, ele pode ir embora a hora que quiser. Então essa é a parte realmente branda, digamos assim. Tá, mas então não pode mais usar escravo, então vamos usar escravizado. Agora teve essa censura que queima a estátua do Borba Gato. Realmente interessantíssimo, né? Borba Gato assassino de quem? Ele matou realmente um fidalgo português, isso é bastante documentado. Mas não me parece que todos que têm matado fidalgos portugueses tenham estátuas queimadas.
tem heróis. O Sepete Araju aí no Rio Grande do Sul parece que matou um bocado de gente, né? Dos portugueses e espanhóis, mas não me parece que estejam queimando as estátuas do Sepete Araju no Rio Grande do Sul por conta disso. Ou seja, a coisa tem lado. Então é aquela censura que tem lado. É a censura que eu vou censurar aquilo que eu não quero ouvir. E isso hoje está disseminado na esquerda global. Vamos dar o nome aos bois. A esquerda, como politicamente correto, ela, claro, está sendo absolutamente coerente. Porque em todos os regimes que a esquerda conseguiu colocar o seu projeto real, o socialismo, não é essa coisa meia boca que a esquerda faz de vez em quando, que faz... governa o Estado liberal, tenta botar um pouquinho ali, mas ela cumpre a regra do jogo, digamos assim. Mas a esquerda, no seu projeto final, ela não admite liberdade de expressão nenhuma. Sabe disso, é só olhar. Cuba, hoje a gente sabe que não tem liberdade de expressão, é zero. O vizinho fica te fiscalizando. Se você falar alguma coisa, você pode ir preso porque o vizinho te dedurou. E ele vai ganhar uma recompensa por te dedurar. Sem contar a questão de que não tem internet, não tem jornal, não tem nada. É liberdade de expressão zero. Esse é o ideal da esquerda. Só que a esquerda está levando esse ideal para a gente aqui, está nos oprimindo, está querendo nos censurar no nosso campo, onde a gente formalmente, pela Constituição, ainda tem liberdade de expressão. E esse tribunal aí que gosta de prender gente para ser criticado, é um tribunal que determinou que, por exemplo, dizer alguma coisa sobre sexualidade pode ser considerado crime hediondo, porque equivale a racismo. Então, eu não posso dizer mais nada sobre sexualidade, porque tudo pode ser interpretado como fobia. O Aurélio não gosta dessas pessoas, então o Aurélio cometeu um crime hediondo, inafiançável, de atacar a essas pessoas. Tá, isso é feito, é doce, né? Para usar a expressão de Jerônimo Teixeira, é doce porque é feito para proteger os pobres coitadinhos que eram atacados, né, por suas preferências. Eu nunca ataquei ninguém pelas preferências, mas eu quero ter liberdade de falar sobre elas. E não tenho mais essa liberdade. Isto é censura. Outra coisa que é censura ou não é censura. Nós estamos aqui no canal que é monetizado, o outro canal também que a gente participa, que é o Enciclopédia de História também, estamos tentando, né, chegar lá. Nós gostamos de produzir conteúdo e ser remunerado por ele. Nós colocamos em plataformas. Aí as plataformas podem simplesmente nos tirar do ar, nos bloquear completamente, se disser que nós violamos as regras da comunidade. Essas regras da comunidade são regras de censura. Aí o liberal vai dizer, mas é uma empresa privada, ela faz o que ela quiser. É a história de quantos amigos que tomam o chamado gancho no Facebook. Ele faz o que ele quiser, ele é empresa privada. Eu concordo que ele é empresa privada, que ele faz o que ele quiser. Mas no caso de determinadas plataformas, elas têm audiência de 98%. Quem tem audiência de 98%, é evidente que exerce censura ao dizer isso aqui pode, isso aqui não pode. Isto pode ser dito, isso não pode ser dito. É um virtual monopólio. Outros podem concorrer. Sim, mas é muito difícil. Está começando realmente uma concorrência, e eu acho muito saudável que acontece. Às vezes eu digo para as pessoas que são de direita, que são conservadores, eu digo, que eu também sou conservador, eu digo, gente, vamos se mexer, vamos parar de mimimi e vamos colocar nossas próprias plataformas, vamos colocar nossas redes, vamos trabalhar. Enquanto não nos prenderem, provavelmente vão nos prender, porque nessa atuada aí, qualquer coisa que não seja o discurso admitido, politicamente correto, o objetivo é a prisão, como, aliás, voltando aos países socialistas, como acontece em Cuba, como acontecia na União Soviética, vai para a cadeia mesmo, né, por se expressar. Isso no Brasil tem um precedente, a gente discutiu isso aqui no canal Enciclopédia de História, no pombalismo. O Pombal também, Marquês de Pombal introduziu, com o seu iluminismo, ele introduziu em Portugal, porque não existia isso em Portugal antes, não desta forma, né, de criar os chamados prisioneiros políticos, que tinham como único crime, muitas vezes, na maior parte das vezes, a sua liberdade de expressão, a sua opinião. O bispo, a gente colocou naquele programa, o bispo de Coimbra passou 20 anos na cadeia.
Por quê? Porque era ultramontano. E Pombal era contra o pensamento ultramontano. E disse, não, todo mundo que for ultramontano e se destacar, eu vou colocar na cadeia. É simples assim. Eu vou calar de uma maneira que ele não tenha por onde se manifestar, não tenha como falar com ninguém. Isto é censura. Então a censura, voltando a Jerônimo Teixeira, quando ele fala em doce censura, não importa se ela é doce ou não, importa que é censura. A questão da injúria, da calúnia, da difamação, da apologia do crime. Que isso se resolva na esfera civil, que isso se resolva reparando o dano. Se alguém disser que o Aurélio fez isso, fez aquilo e eu não fiz, ou a pessoa não tem como provar, ou não cabe ela se meter na minha vida pessoal, lá vou eu fazer uma ação civil. Nunca foi o caso, também não importa. Tenho queixo duro para isso. Não me importa, aquela história. No Facebook nunca bloqueei ninguém porque estava me criticando, porque estava me xingando. Já retirei comentários em que eles xingavam um terceiro. Aí sim, aí não vou admitir que fulano, meu amigo, o outro se sirva da liberdade que eu dou, mas o outro não dá, né? Cada um dá a liberdade que quiser. Aquele negócio da vida íntima também. Liberdade da vida privada. Eu, por exemplo, aqui estou no canal, você está no canal. Eu acredito, da minha parte, não sei quanto a você, que ao me expor e a ganhar dinheiro com a minha imagem, eu estou abrindo mão desse direito. Certo? O direito à privacidade absoluta, a não me biografarem, não contarem minha história. É até incoerente, né? Esse mesmo tribunal, um tempo atrás, decidiu que biografia contra a vontade do biografado pode. Decidiu muito bem, eu comemorei a decisão na época, eu sou coerente. Comemorei e elogiei os ministros desse tribunal por liberarem as biografias. Eu acho que a pessoa que é pública, ela fez uma opção de ser pública, ela podia não ser pública, ela podia se esconder, mas ela não quis se esconder. Então, se quiserem chafundar minha vida, se quiserem levantar meus podres, reais ou imaginários, fiquem à vontade, eu sei que é do jogo. Nós dois tivemos até alguns programas cujo título era Em Busca do Cancelamento. Então, tem esse precedente. A gente está buscando cancelamento. A gente não consegue. Mas a gente vai conseguir. Mas, por enquanto, a gente está protegido por sermos pouco conhecidos. Né? Uma pessoa pode se tornar célebre contra a sua vontade. Isso também pode acontecer. Nem todos se tornam famosos deliberadamente. Nós, por exemplo, estamos tentando nos tornar famosos deliberadamente. Então, de fato, acho que nós dois, até a gente não tem a índole de esconder muita coisa, bem pelo contrário, eu sou daquela filosofia, né? Se quiser falar mal de mim, me chama, porque eu sei coisas horríveis a meu respeito. Né? Mas tem, assim, há nuances, né? Claro, o que é a censura que é vedada? É a censura da opinião, da ideia, né? Mas, claro, divulgar cenas chocantes, falar coisas da intimidade de pessoas que não são pessoas públicas, né? Isso eu acho que pode ser crime e até, na verdade, quem já entrou com uma ação dessa, é uma ação privada, tu tem que gastar do teu bolso para entrar com a ação, por essas questões, né? Já sabe que tende a não dar em nada, né? Claro que tem uma certa consequência, mas tem que ser muito técnico para entender o que aconteceu, que na primeira vez que uma pessoa te ofende, vamos dizer assim, e tu entra com uma ação, o Ministério Público é obrigado a oferecer a transação penal. Então, em vez de ele ser julgado, ele vai pagar umas cestas básicas, uma coisa assim, para uma instituição de caridade. Aqui em Porto Alegre, muito, sei lá, o Pão dos Pobres, né? É uma instituição religiosa que cuida de crianças excepcionais, se não me engano. Na segunda vez, o juiz é obrigado, se for num período de 5 anos, é obrigado a oferecer a suspensão condicional do processo, que é mais leve ainda, né? Então, o cara tem que se apresentar lá no fórum e dizer que está morando ali, alguma coisa boba desse tipo, né? Na terceira vez, se a pessoa insistir, aí pode ser que eles analisem as provas do incidente que um entende que foi
crime de injúria, ou de difamação, ou de calúnia. Existe o que é muito comum é divulgar, filmar sem a pessoa estar sabendo e divulgar o resultado da filmagem, né? Filmar coisas íntimas, né? A dois, e aí como vingança. Aí eu acho que realmente é uma coisa da intimidade e que não pode ser divulgado. Realmente, eu acho que esse tipo de situação tem que ser tutelada, digamos assim, né? Eu posso não me importar, né? Não, que bom, apareci bem até na foto. A pessoa pode ser, e nem ser verdade, ela está iludida, né? Mas ela pode ser orgulhosa daquilo. Mas o problema é que a maioria das pessoas não pensa assim e pode perder o emprego, pode ter uma série de dificuldades graves. E aí mistura o crime com o dano, né? E se é uma pessoa pobre que fez isso, se ficar só na parte civil, também não vai ter poder de repressão para pessoas que são, digamos assim, que conseguem gratuidade de justiça, que no final das contas não tem, ou é o cara que é caloteiro profissional, que ele não tem nada no nome dele justamente para não poderem responsabilizar, né? Então, realmente, na questão, deixar tudo em termos cíveis, funciona se for de bacana para bacana, né? Mas pessoas mais simples que não têm posses, mas aí também, aí vai prender só porque é pobre? Não, prende, mas assim, ninguém vai preso por injúria, por difamação, ninguém. Isso, assim, a nossa jurisprudência acho que diz que a reclusão de verdade não pega abaixo de 7 anos, ou seja, não começa em regime fechado. A nossa nova jurisprudência diz que você vai preso se xingar, se cometer injúria contra a autoridade que tem o poder de lhe prender. Porque ela abusa da autoridade dela e te prende. Mas é muito engraçado que juiz, por exemplo, do judiciário comum não faz isso, né? Por que eles não fazem? Dá tanto trabalho e a pessoa vai ser solta por outro colega depois, né? Que é melhor deixar. Então, juiz é xingado às vezes, e ele pensa, pô, será que eu vou ter que prender esse cara? Eles pensam 1000 vezes antes de fazer isso, porque dá muito trabalho. Ele vai levar provavelmente a um processo por abuso de autoridade, que ele não vai nem pagar, a associação dele lá vai arranjar um advogado bom para ele, mas é uma incomodação, né? Então, na verdade, as nossas autoridades elas são ou muito frouxas, um oba-oba impressionante, ou às vezes um oba-oba para abusar, né? Principalmente nessa, nessa Corte Suprema do Brasil, né? Que ela tem uma função constitucional, mas ela se mete em outros assuntos também, porque está previsto um monte de funções para ela, uma anomalia, né? Ela realmente tem sido bastante infeliz, basicamente a partir de um problema ali de censura mesmo. Já começou com essa cara, problemas de censura, estão falando mal de nós, estão divulgando fake news, né? Essa é a palavra-chave. Estão dizendo o que nós não queremos ouvir. Eu sempre volto a dizer. Liberdade de expressão é liberdade para ouvir o que eu não quero ouvir, o que eu não gosto de ouvir. Isso é liberdade de expressão. Uma coisa é censura, tá? Então, censura é vedar a expressão de qualquer coisa, de qualquer ideia, de qualquer pensamento, de qualquer manifestação. Outra coisa é a possibilidade de você acionar civilmente, porque o cara causou um dano e tal. Olha, manchou minha honra, falou uma mentira sobre mim, perdi o emprego, perdi outra história. E outra coisa aí sim, realmente tem coisas hediondas, né? Coisas terríveis, né? Que inclusive envolve divulgar imagens de certas coisas, ou por ser chocante, ou por envolver exploração, ou por envolver vingança, envolver coisas muito íntimas de alguém, enfim, são coisas extremas. Isso está fora do escopo da liberdade de expressão. Qualquer pessoa minimamente sensata vai entender que isso merece, como você disse, uma tutela. Mas, tirando isso, o que a gente tem é um avanço do politicamente correto, o nome é esse, o woke, que a gente discutiu aqui, o que é o woke, né, a cultura woke. A gente tem um avanço dessa polícia do pensamento, polícia das palavras, polícia do que pode ser dito, em que o que pode ser dito é só a cartilha que interessa a essa gente.
Assim, eu vou concluir com a questão constitucional, né? É permitido propor a revolução? Se for de esquerda, sim. Se for de direita, não. Então, temos que fazer uma mudança institucional. Se isso for dito por alguém de direita, isso é golpe, é feio e tem que ser reprimido. Se isso é dito por alguém de esquerda, não, é revolução marxista, vai liberar todo mundo, tem que fazer. Então, o golpe é a revolução dos outros, né? Mas só que a esquerda, ela se perverteu muito nos seus ideais de igualdade e tudo mais, ela virou caviar, como se diz, né? Mas ela não se dá conta, ela não aceita que ela se tornou hegemônica nas instituições, em todas elas, né? Atualmente se diz que o presidente é de direita, né? Eu me sinto meio ofendido, porque o presidente, eu acho ele é muito, para mim ele é meio confuso e não é muito coerente de direita. Eu queria um presidente mais direita, mas não existe, né? Essa figura não existe no Brasil, basicamente, na política, não tem, basicamente não tem. É muito engraçado que a nossa direita, ela é estatista, né? Então, está tudo perdido. Tirando esse problema, no entanto, todas as instituições altamente, como é que se diz? Afuniladas, elas foram dominadas por uma certa noção esquerdista, né? Que tem o grave problema da pessoa que tem certeza que está certo, né? Eles têm certeza que eles estão certos e, portanto, tudo se justifica, né? Porque é em nome da verdade, né? Eles trazem a verdade. Então, quando o cara diz assim, eu sou de esquerda e defendo a democracia, ou ele não sabe o que é esquerda, ou ele não sabe o que é democracia, que as duas coisas são incompatíveis. Olha, eu tenho visto muito o problema americano, que está mais grave, está mais avançado e mais grave que o nosso. A gente está nesse caminho, tá? Então, muita gente que se considera de esquerda nos Estados Unidos tem se sentido terrivelmente censurado, porque se eles discordam um pouco da posição geral, eles viram extrema-direita. Extrema-direita virou um xingamento, né, como antigamente neoliberal se usava, né, como xingamento, na década de 80, que perdeu o sentido. Na verdade, extrema-direita é qualquer um que tiver algum porém. Isso é extrema-direita. Então, eu sou extrema-direita, tu é extrema-direita, o Brett Weinstein lá, que é de esquerda, ele e a Haim, né, a mulher dele, são de extrema-direita, porque tem críticas, né? Eles são, na verdade, aquilo que a gente precisa ter com pessoas sérias de esquerda, não revolucionária, mas, enfim, que têm críticas. Esse diálogo é fundamental. A grande catástrofe da esquerda é que ela está censurando não só a direita, ela está censurando a si mesma. E nisso ela está se tornando homogeneamente burra. O que é muito engraçado, porque eles têm, geralmente, uma educação supostamente mais refinada. Nos Estados Unidos, essa divisão é o redneck, né, que é o americano, da caminhonete na lama, bêbado, sem alguns dentes, às vezes, né, que é uma figura muito peculiar. Intelectual nunca foi a favor de liberdade de expressão. Porque ele tem certeza que ele está certo, né? Por que a gente vai ficar... É Platão, né? Platão não tinha nenhuma simpatia por democracia. Democracia é as pessoas discutindo sem saber e vão continuar não sabendo. Então não adianta, né? Eu me identifico muito mais com Aristóteles, que também não gostava de democracia, né? Mas dizia que não, a gente tem que criar soluções. Não se sabe tudo. É importante saber, mas o que precisa ter mesmo é uma disposição de caráter treinado para enfrentar as adversidades e criar soluções, né? Essa é a minha posição com a qual eu me identifico filosófica e politicamente. Não tudo, né, do Aristóteles, claro que está muito, muito ultrapassado em muitos aspectos, mas em relação à virtude, eu acho que a posição dele é mais criativa. A posição a partir de Platão tu tem a palavra, tu tem a verdade atemporal, e aí tu só aplica. Isso foi muito usado pelo cristianismo e agora pela esquerda.